Boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu estou começando a pegar jeitinho. Meus queridos, é com muita alegria que a Casa do Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Miramês? Seja bem-vindo, que Jesus traga o conforto e o esclarecimento que você veio buscar. Meus queridos, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante: a caridade material e a caridade moral. Alguém que hoje já fez um gesto, já praticou um gesto de caridade? Não? Que coisa! Vocês conseguem passar um dia assim para ter um gestozinho pequenininho de caridade? Meninos, um bom dia é um gesto de caridade, expresso com muito amor. Oi, como vai? Tudo bem? Isso é um gesto de caridade. Um aceno de cabeça, um aceno de mão, isso é um gesto de caridade, desde que seja feito com o coração puro e com a melhor das intenções. Então, dessa forma, eu acredito que algum de vocês praticou um ato de caridade hoje. Muito bem, mas nós vamos deixar o nosso irmão Mendes falar sobre esse assunto, que ele vai falar com muito mais propriedade, mais tempo do que eu. E eu gostaria de convidar todos vocês a me acompanhar numa prece, para que possamos iniciar as tarefas da noite com a chancelaria de Jesus e da sua espiritualidade maior que nos cerca. Jesus, divino amigo, irmão, a quem nós encontramos, novamente buscando Jesus, o esclarecimento bendito, a força, a sabedoria, o bom ânimo contido nas suas palavras e nos seus ensinamentos. Que possamos, ó Divino Mestre, beber da fonte que jorra de ti, nos tornar seres mais esclarecidos, mais conscientes das verdades maiores que nos cercam. Ampare-nos, ó Divino Mestre, nessa nossa jornada. Fortaleça-nos, ó Divino Mestre, nessa nossa caminhada, sem que nos deixe faltar o honra. Se conosco, Jesus, hoje e agora, por todo sempre, e que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma vez é uma alegria estar aqui para a gente fazer junto esse estudo da noite, falar sobre a caridade, né? Uma virtude tão importante na nossa vida. E eu vou basear nossas reflexões hoje no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, quando, na questão 879 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Então, a espiritualidade responde: seria o caráter do verdadeiro justo. A exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem as quais não há verdadeira justiça. Então, essa lei de justiça, amor e caridade é uma das leis que Kardec catalogou, vamos assim dizer. Ele pegou todas as leis divinas e selecionou, classificou em 10 leis: lei de adoração, lei do trabalho, lei da destruição, lei de reprodução. E ele foi dando uma sequência lógica para essas leis e deixou por último a lei de justiça, amor e caridade, a 11ª lei, lei de justiça, amor e caridade. E é exatamente essa lei que engloba todas as outras 10, e é nessa lei que a gente tira a caridade, a definição da caridade, né? A prática da caridade é o melhor exercício, né? O melhor exercício para que a gente aprenda o verdadeiro amor ao próximo e, consequentemente, o amor a si mesmo. Então, eu não tenho como amar ao próximo se eu não amar a mim mesmo. Então, quando eu começo a exercitar esse amor ao próximo, automaticamente eu vou
praticando o amor a mim mesmo, aos pouquinhos, né? Mais do que beneficiar os outros, aquele que se dispõe a fazer uma caridade, fazer a caridade de um modo geral, então ele está beneficiando a si próprio, a ele mesmo. Por isso é tão importante essa lei, essa virtude, vamos assim dizer. Kardec colocou lá no livro dos Espíritos e na codificação que fora, o lema do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. E aí nós precisamos de salvar quem e de quem, de quê, né? Não há salvação fora da caridade. E a gente nota que a salvação de nós mesmos, nós lutarmos contra as nossas inferioridades, contra as nossas imperfeições. Então nós precisamos ser salvos de quê? Desse mundo de sofrimento. Nós estamos no mundo ainda de provas e expiações. É a segunda categoria na evolução dos mundos, e é um mundo onde prevalece a dor, prevalece a violência e o sofrimento. Então nós precisamos nos salvar desse mundo, irmos para uma outra região, um outro mundo, onde esse sofrimento, essa dor, ela já não exista mais, onde nós estaremos livres disso. Então por isso que é a nossa salvação. Jesus colocou essa salvação, é a terra do meu Pai, o mundo que eu vou preparar para todos vós, que ele disse aos apóstolos. Eu me vou, mas vou preparar um lugar, e quando esse lugar estiver pronto, todos vós estarão lá comigo. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Então nós temos que nos salvar das nossas imperfeições, salvar das nossas fragilidades frente às dificuldades do mundo material, frente aos atrativos do mundo material que nos prende ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, e não nos deixa espaço para as virtudes. E a caridade é a maior das virtudes. Então nós precisamos de lutar contra todas essas imperfeições que tem dentro de todos nós, para a gente conquistar as virtudes e estarmos deixando para trás esse mundo de sofrimento. Então quando o homem toma consciência das suas necessidades, auxiliando de um modo incondicional a quem quer que seja, ele agradece a Deus pela bendita oportunidade de aprender, através da caridade, os rudimentos do amor. Rudimentos porque nós ainda não sabemos bem exercitar essa virtude que é o amor. A gente ama, todos nós amamos, temos uma série de modos de amar, mas o verdadeiro amor que Jesus trouxe para nos ensinar, esse ainda nós não conhecemos direito. Então a gente agradece através dos momentos em que estamos nos doando ao nosso próximo, pela oportunidade que nesse momento nós estamos fazendo um exercíciozinho de aprendizado nesse amor divino. E na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta lá para a espiritualidade: qual a mais meritória das virtudes? Qual que é a melhor? Qual que tem mais mérito perante Deus? E a espiritualidade responde que todas as virtudes têm seu mérito, todas, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento para as más coisas, para o mal, né? Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo.
sem segundas intenções, sem esperar nada em troca. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade desinteressada. Então, é que a espiritualidade respondeu para Kardec. Então, o mérito consiste na luta que nós temos contra as nossas más tendências, que muitas vezes nos arrasta para a matéria, e nós conseguimos vencer essa tendência com a nossa força de vontade, com a nossa persistência em caminhar, em modificar as nossas atitudes. Então, o mérito está nessa dificuldade mesmo, na luta que a gente emprega contra o mal e consegue vencê-lo, né? O completo desinteresse é a característica da verdadeira caridade, que não é mais do que simples obrigação do homem para com seu semelhante. Então, a gente já disse que a espiritualidade, continuando a responder ao Kardec, que a caridade é uma obrigação nossa, que nós temos uma série de atitudes que nós às vezes achamos que nós estamos tendo um mérito muito grande em executá-las, e no entanto elas são obrigações, são nossa obrigação. A lei divina nos obriga, vamos assim dizer, a seguir aquele caminho que é o correto. Então eu sou obrigado a seguir aquele caminho. Se eu seguir, eu tenho a liberdade de não seguir, mas eu também sou responsável pelas consequências da minha teimosia, né? O sentimento de generosidade que impele o homem à prática do bem, elevando-lhe a autoestima, será interpretado por ele como o cumprimento de um dever natural. Então, se é a nossa obrigação, aquele que faz aquela caridade, aquele que ajuda, ele não tem que se vangloriar, ele tem que entender, né, que ele está simplesmente cumprindo um dever de humano, um dever de homem de bem para com o próximo. Jesus deixou para nós a lei divina resumida em duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse amar ao próximo como a si mesmo engloba todas aquelas determinações dos 10 mandamentos que Moisés trouxe para a humanidade. Então, amar ao próximo. Então, o homem, ele vai ser, ele se sente cumpridor dos seus deveres, e não aquele que é o cara do momento. Eu estou ajudando, olha aqui, olha, mostra para todo mundo, faz propaganda, acha que ele é o melhor de todos. Então, aquele que é realmente caridoso, ele se sente somente cumpridor dos seus deveres. Porque ser caridoso é uma outra situação. A gente faz caridade muitas vezes, mas não é nada caridoso, não. A ideia é que nós nos tornemos caridosos, e é a prática das caridades eventuais que fazemos é que vai nos tornando pouco a pouco, vai modificando o nosso coração, e quando eu menos esperar, eu já sou uma pessoa caridosa. Então eu já passo a fazer caridade sem precisar de pensar, porque hoje a gente pensa em fazer caridade se o outro está merecendo. A gente olha assim, a pessoa te pede alguma coisa assim, antes de responder, você já faz assim, em questão de segundos, você faz uma série de análises para ver se ajuda ou não. Então, isso é ato de caridade que a gente faz, mas não nos torna caridosos ainda. A caridade, como Jesus nos ensinou, é aquela caridade em que nós ajudamos sem pensar, seja lá quem for. A gente não tem que nem perguntar por que, quem é, por que está daquele jeito. Será que o que eu vou dar para ele, ele vai usar para poder se manter como está pedindo, vai usar para outras coisas? Então isso não passa mais pela minha cabeça quando eu me torno caridoso. Eu simplesmente vejo a pessoa necessitada, eu vou lá e ajudo.
parábola do bom samaritano. O bom samaritano é aquele que passou pelo seu irmão, né, caído na sarjeta, machucado, ferido. E enquanto vários religiosos, sacerdotes, atravessavam para o outro lado, viravam as costas e iam embora, aquele samaritano, que é tido como pessoa de má índole pelos judeus, acolheu aquele homem sem pensar. Passou, viu, foi lá, tratou dele, levou para uma hospedaria, pediu para o hospedeiro tratá-lo, deixou lá o dinheirinho, sem pensar quem era ele, nem quis saber. Então essa é a verdadeira caridade. E foi exatamente esse exemplo que Jesus deu para os fariseus, quando o fariseu lhe perguntou: quem é meu próximo? E ele contou essa parábola. O próximo é aquele que está necessitado. Então é muito diferente. Os atos de caridade são importantes, mas o objetivo é sermos caridosos, ou seja, fazermos já automaticamente a ajuda que foram surgindo na nossa caminhada. Para a vida feliz em sociedade, Jesus nos ensinou a regra áurea: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, os 2 mandamentos principais que ele reduziu, os 10 mandamentos, para que ficasse mais fácil da gente seguir. A caridade é justamente um dos caminhos seguros para concretizarmos o amor ao próximo e sermos felizes, visto que a caridade é a virtude que acende dentro de nós a chama da redenção espiritual. Então, assim, o Evangelho vem nos trazer mais muitas mensagens a respeito dessa caridade. Quem exercita a caridade com sinceridade, sem nenhum interesse particular em receber retribuição, coloca-se na posição de quem consegue amar o seu semelhante, já na posição de quem consegue amar. Na verdadeira caridade, o homem pensa no bem-estar dos outros antes de pensar em si próprio, o que aniquila o egoísmo, que é a mãe de todos os vícios. Então, se eu tenho alguém precisando de ajuda, eu começo a pensar em mim antes, eu vou começar a determinar vários padrões para essa ajuda. Eu não vou ajudar sem querer nada em troca. Eu vou estar sempre me colocando numa posição de não ter prejuízo em nada. Então eu ajudo, mas eu vou ajudar de uma forma que não vai me trazer confusão, não vai me trazer prejuízo. Eu não vou ter que tirar do meu para dar. Eu vou ver se eu tenho algum que eu possa dar. Então é diferente. O nosso egoísmo ainda fala alto em todos nós, né? Então a verdadeira caridade é aquela que você faz, mas sem se preocupar de onde que você está tirando. Você tem o seu, você tem e você ajuda. É como o óbolo da viúva. O óbolo da viúva, ela jogou a moedinha lá no gasofilácio, enquanto os fariseus jogavam mãos cheias de moeda, né? Para quem não sabe o que é um gasofilácio, é uma espécie de cofre onde as pessoas depositavam as oferendas no templo, e era um cofre normalmente de metal. Quando a pessoa pegava, faziam questão de fazer as doações em moedas, né? Pegava as moedas, jogava lá dentro, aí fazia aquele barulhão, as moedas, para todo mundo olhar. Então aquela viúva que trouxe uma moedinha mínima e jogou lá, e Jesus disse: essa é a verdadeira caridade, porque ela está doando a única coisa que ela tem, ela está doando, enquanto os outros estão doando os excessos, aquilo que está sobrando.
e ainda um estardalhaste para que todo mundo possa ver. Então, há dois tipos de caridade que a gente pode ver. A caridade material, que é essa, onde nós ajudamos materialmente as pessoas, um prato de comida, uma roupa, um par de sapato, dinheiro. Então essa é a caridade material. E a caridade moral, que é a mais importante delas. Essa caridade moral é a caridade como Jesus praticava. Ela inclui o material, mas ela tem outras características importantes e que está à disposição que todos podem fazer, porque ela não precisa de bens materiais para ser feita. A caridade material muita gente não pode fazer às vezes porque também está precisando. Muita gente está passando muita dificuldade, então não tem como fazer uma caridade material para outra pessoa, porque não tem como de onde tirar. Mas a caridade moral todos nós podemos fazer. Essa independe da bolsa, essa independe das propriedades, né? Então a caridade moral, que todos podem e devem fazer, sejam ricos ou pobres, porque de nada material ela custa. No entanto, a caridade moral é muito mais difícil de ser executada, porque exige renúncias e doação espiritual. Convém notar que a prática da caridade moral não quer dizer que estejamos desobrigados do exercício da caridade material, porque ambas são necessárias e se completam com a expressão sublime do amor. É claro que se eu faço a caridade moral, se eu puder fazer a material também, seria o ideal, porque se torna muito difícil eu fazer uma caridade moral, ou seja, eu ajudar alguém que está passando fome, que está passando necessidade, que não tem onde se abrigar, que não tem um cobertor, eu tentar ajudá-lo com conselhos, com conversa, com prece. Claro que isso vai ajudar, mas é importante que eu dê a ele aquilo que é o mais necessário para ele no momento, que é o abrigo, a comida, a roupa, o remédio. Então, essa é a caridade material. Mas ela, a moral que vem logo em seguida, não vai dispensar essa caridade material, porque muitas vezes sem a material, esse amigo, essa pessoa que está sendo ajudada, ele não tem condições de receber a outra caridade, porque a cabeça dele não está em condições dele perceber as coisas, dele avaliar, dele raciocinar. Ele está imbuído no problema da falta da matéria, da falta da comida, da falta do abrigo, a falta da roupa, do remédio, da doente. Então ele está preocupado com isso. Não adianta eu chegar lá e falar do Evangelho com ele. Não adianta eu falar Jesus vai te ajudar, que não vai adiantar. Ele não está, ele em outra situação seria útil para ele. Nessa situação que ele está necessitado é a caridade material, que em primeiro lugar tem que ser feita, mas sem dispensar a outra caridade, né? A prática da caridade moral não quer dizer que estejamos desobrigados do exercício da caridade material. Então, a gente, se puder, tem que fazer as duas. Aqueles que passam por duras provações, atingidos pelas desgraças do cotidiano, que na realidade são consequências das nossas próprias atitudes, as desgraças do cotidiano são as dificuldades da nossa vida, são os percalços que nós passamos na nossa encarnação. E essas dificuldades que passamos, elas são consequências das nossas próprias atitudes. Deus não ia impor de maneira nenhuma, por ser um Pai bondoso e justo, que nós tivéssemos uma vida cheia de problemas sem motivo, só porque Ele quis que a gente sofresse
determinadas situações, é porque nós temos os resgates com a lei divina. E essas dificuldades, nós sabemos muito bem, porque foram nós que escolhemos essas dificuldades no nosso plano reencarnatório. Mas muitas vezes elas se tornam um pouco pesadas, apesar de que a gente não vem com missões acima da nossa capacidade de suportar. Mas às vezes se tornam realmente pesadas, né? Então a gente, né? Essas pessoas que às vezes não conseguem entender, elas sofrem mais o peso das dificuldades. Sofrem de fome, sofrem, né, o desabrigo, todas essas dificuldades que a gente vê por aí. Então é preciso que essa caridade moral fortaleça esse coração, procure colocar um entendimento, trazer o consolo, para que a pessoa possa ter um pouco mais de força para poder lutar contra as dificuldades, de um modo geral, que ela está passando, né? Por exemplo, há pessoas que se suportarem e se tolerarem umas às outras, revelando seus defeitos. Não se trata de aprovar as atitudes erradas e infelizes dos nossos semelhantes, mas entender que todos somos irmãos em processo evolutivo, e assim sendo, todos apresentamos imperfeições e carecemos de compreensão. Então o Evangelho vem nos dizer que essa caridade moral consiste em nós não julgarmos os outros, aceitarmos o nosso irmão como ele é, procurar entender as situações de dificuldade dele, a posição em que ele se encontra na sua evolução, as oportunidades que ele teve ou não teve, ao invés de julgar, ao invés de fazer com que a situação desse irmão seja um motivo para nós julgarmos e ali já condenar se ele merece ajuda ou não, como a maioria da gente faz muitas vezes. A pessoa vem embaixo da minha porta pedindo algum auxílio, eu vou logo questionar para ele, questionar se ele é uma pessoa que é casado, se ele tem família, ou se ele está querendo que eu dou ele alguma coisa para ele poder trocar por drogas, se eu estou querendo que eu dou, se ele quer o dinheiro, se ele vai usar aquilo para se alimentar mesmo, ou se ele está me pedindo um pacote de arroz, eu vou pensar assim, será que ele vai vender esse pacote de arroz ali na esquina para comprar droga? Tudo isso passa pela nossa cabeça e ainda não estamos entendendo o processo do amor como Jesus nos ensinou, como eu disse no início. Isso passa pela cabeça de todos nós, mas não é defeito nosso, porque é o processo evolutivo em que estamos. Nós ainda somos imperfeitos, todos nós. Não somos mais perfeitos do que aquele que está pedindo. Muitas vezes ele está passando por uma situação momentânea de muita dificuldade, mas ele não é tão ruim. De repente eu que estou me fazendo de rogado ali, né, eu sou pior do que ele, muitas vezes em vários aspectos, eu não sei. Então, assim, essa é a forma da caridade, não colocar em julgamento aquele que vem nos pedir qualquer tipo de ajuda. Nós podemos exercitar a caridade moral por pensamentos, pensar bem a respeito do outro, pensar em Deus, né? Fazer prece, orando em benefício deles, por palavras, uma palavra de consolo, um conselho. As pessoas falam que conselho fosse bom, ninguém dava, né? Mas uma orientação que às vezes ele precisa, que vai ajudá-lo, né? Uma conversa, deixar ele falar as coisas que estão preocupando, desabafar, ser um bom ouvinte, né? Ensinar para ele alguma coisa que eu sei e que vai poder ajudá-lo, um ofício, um trabalho, ensinar ele a fazer alguma coisa, construir alguma coisa,
para que ele possa utilizar como forma de ganhar vida. Muitas vezes eu sou um professor em alguns aspectos, sou uma pessoa que sei mexer muito bem com obras, sei mexer muito bem com motores, sei mexer com eletricidade, sei mexer com hidráulica. Então, de repente, eu posso pegar um irmão desse que está necessitado, aí, que eu vejo que está precisando, sentar com ele, ensinar para ele um ofício de graça, sem cobrar nada dele, para que ele possa ter opções na vida. Tudo isso é forma de caridade, caridade moral. E a caridade moral consiste em não tratar com desprezo nenhum dos nossos semelhantes, mesmo porque esse irmão que está chegando à minha porta para pedir alguma coisa pode ser um ente querido meu de uma vida passada, pode ser um irmão de outra vida, um pai, pode ser um avô de vidas passadas, pode ser um filho que eu tive em outras vidas, pessoas que na minha vida espiritual são pessoas queridas minhas, que estão em dificuldade nessa encarnação, e eu viro as costas para ele. Depois, quando chegar lá no plano espiritual, como é que eu vou explicar para ele, porque eu virei as costas para ele e não quis ajudá-lo? Se ele é meu amigo, nós tínhamos relações de amor, de caridade, de amizades, como espírito, eu vou ficar em má situação lá, Então, assim, é um risco que a gente corre, quando a gente vira as costas para a pessoa que chega até nós e que nós não conhecemos, que a gente trata de qualquer maneira. Então, a caridade fala que não é para tratar assim, vamos acolher. O acolhimento é uma forma caridosa de lidarmos com a nossa irmã. Eu notei muita coisa aqui. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta para a espiritualidade uma pergunta importante até: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, como é que Jesus compreendia a caridade? O que era a caridade de Jesus? A caridade de Jesus se baseava em quê? E a espiritualidade responde uma resposta curtinha: BIP, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, essas três virtudes, as três qualidades, elas formam o processo de caridade: ser benevolente, ser indulgente e perdoar. A benevolência Mas antes de falar da benevolência, ele fez uma outra pergunta: o que se deve pensar da esmola? Então ele foi de fundo na pergunta. Porque ele falou: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejávamos fosse feito a nós. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. A caridade não se restringe a porque, por isso que o Kardec perguntou, porque a espiritualidade diz: a caridade não se restringe à esmola. Então a espiritualidade foi categórica ali: não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então, é a forma desse relacionamento que temos com os nossos semelhantes. Podem ser inferiores a nós, iguais a nós ou superiores a nós. É a mesma coisa. Por isso Kardec pergunta: mas o que você pensa então da esmola? E a espiritualidade responde: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Ele já fala assim. Por isso que eles são contra a esmola.
embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então eles condenam realmente a pessoa que vai pedir esmola, que muitas das vezes eles entendem que é acomodação, muitas vezes, falta de ânimo, de força para correr atrás da situação. Mas esse falta de ânimo, de força, é exatamente a situação espiritual que não permite que ele se aprofunde nessas decisões que envolvem a situação espiritual. Muitas vezes ele está envolvido com energias negativas de várias outras entidades que travam a vontade dele. Ele tem a vontade travada por outras mentes. Então é difícil mesmo. Mas de um modo geral, ela fala, é condenável, né? Perante a espiritualidade. Aí ele pergunta: então vocês reprovam a esmola? Né? Dar-se-á que a esmola é reprovável? E a espiritualidade responde: não é bem assim. O que merece reprovação não é a esmola, ou seja, não é o que eu vou dar, mas a maneira por que habitualmente é dada. Então é uma outra situação. Como é que eu dou a esmola? Eu jogo lá no chapéu da pessoa, nem olho para a cara dele, eu entrego para ele assim, uma sacolinha, sei lá, como é que eu dou essa esmola, né? Então, a maneira que a esmola habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. Então muitas vezes a gente fica vendo ali a pessoa sentada lá na calçada, está na hora do almoço, a pessoa está lá no cobertor, aí a gente pensa, eu vou estar lá na minha mesa lá para almoçar, e muitas vezes a pessoa vai, almoça e nem se toca daquele irmão que está sentado lá do lado de fora da casa dele, encostado lá no muro, nesse horário que ele está com fome para almoçar, o outro também deve estar. Não se toca. O coração ainda não está aberto para essa sensibilidade. Então, o importante é essa avaliação que a gente faz. Se o outro está ali sentado, é a questão do julgamento, não julgar. Não custa eu ir lá e levar um prato de comida para ele. Não precisa esperar ele pedir. Às vezes a gente espera que a pessoa vá pedir, bate lá na sua porta, pede, aí você desce com o prato, entrega para todo mundo ver. Então você não precisa esperar pedir, você chega lá, só em você e ele: ô irmão, o que trouxe para você comida aqui? Né? Muito mais bonito até. A verdadeira caridade é sempre bondosa, benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Então muitas pessoas ajudam com aquela postura de dono da situação, aquela postura do senhor da situação. Eu estou ajudando, eu tenho. Aquele que está pedindo, ele tem que aceitar a minha ajuda da forma que eu quiser dar, porque ele tá necessitado, não sou eu. Essa é a ideia que passa na cabeça de muitas pessoas, que ele fala aqui: dar com altivez, né?
Então faz com que o outro se sinta humilhado. Tem pessoas que preferem não receber a ajuda pela forma com que essa ajuda está sendo dada a ele. Ele prefere não receber, continuar necessitado, passando a dificuldade dele, porque também ele é orgulhoso. Então o orgulho está de todos os lados. Ele também é orgulhoso, mas ele tem uma certa até razão de se sentir assim, porque ele se sente humilhado, ele não se sente igual, irmão para irmão. É o que ele fala aqui. Então, o BIP, que é a benevolência, a indulgência e o perdão, essas três virtudes é o que compõem a verdadeira caridade, como Jesus entendia. Então, como vai ser? O que é uma benevolência? Benevolência é como você enxerga o seu irmão, como você o trata, é a forma de você se colocar no lugar dele. A benevolência, ela é generosidade. Ela é generosidade quando você dá aquilo que é bom, você dá o melhor. Você é generoso, você dá com abundância, você não escolhe a pior parte para dar, você dá o melhor, como você gostaria de receber. Essa é a generosidade. É doar o que se tem para quem precisa, seja lá dinheiro, roupa, o que for. Ensinar, como eu disse, ensinar alguma coisa útil para a pessoa, para poder ela ter opções na vida. Isso é generosidade, faz parte da benevolência. Compaixão, gente, a gente tem que ter compaixão, é o sentimento de piedade, de simpatia pelo irmão. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o nosso sofredor. Compadecer é sofrer com, é sentar e participar do sofrimento. Ter compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Isso faz parte de ser benevolente. O humanitarismo faz parte da benevolência. Aquele que busca promover o bem-estar dos indivíduos, da sociedade, do planeta. Ele trabalha incentivando reformas sociais, ele trabalha as ideias, a sua inteligência em benefício da sociedade. Isso também faz parte da benevolência. Ser complacente, disposição habitual para corresponder aos desejos ou gostos de outro, com a intenção de ser agradável, ser gentil, ser delicado para com o outro. E isso faz parte de ser benevolente. Ser afetuoso, tratar o outro com afeto, ser gentil, educado, cortês com a pessoa, não tratar de qualquer jeito. Então, esquecer a figura que está na sua frente e ver um irmão. Ser magnânimo, ou seja, ter a capacidade de perdoar incondicionalmente. Perdoar assim, de prontidão. A pessoa te ofendeu por algum motivo, mas você não levou aquilo em consideração, você já perdoou. Então, isso faz parte da benevolência. Ser benevolente pode ser algo muito simples para quem faz, quem é benevolente. Mas para quem recebe é algo muito grandioso. Para quem recebe a benevolência, se sente amado, se sente igual ao outro, não se sente inferior. Benevolência é tudo isso, é ser generoso, é ter compaixão, é ser humano, é ser afetuoso, educado no tratamento do outro. Isso é ser benevolente. É não julgar o outro, é se colocar no lugar dele e sentir as dificuldades dele antes de jogar pedra nele, entendeu? Isso é ser benevolente.
Ser indulgente. Indulgência é o sentimento fraternal que necessitamos cultivar para os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes, falar mal de quem quer que seja. Pessoa indulgente não vê os defeitos do outro, e se vê, procura colocá-los num patamar de não chamar atenção. A pessoa que é indulgente, ela vê o defeito do outro, ela não espalha para ninguém, ela não coloca em propaganda para poder prejudicar a situação do outro. Ela, se tiver de falar alguma coisa, ela fala diretamente, em particular, para que o outro não se sinta humilhado, muitas vezes. Isso é ser indulgente. E o perdão das ofensas. Perdoar consiste no esquecimento total das ofensas recebidas. Total. O Evangelho nos recomenda perdoar incondicionalmente, pois todos estamos sujeitos ao erro. Como eu disse, nós estamos num mundo de provas e expiações, um mundo onde ainda a dor prevalece, mas prevalece o orgulho, prevalece a vaidade, prevalece a indiferença. Então, o perdão se torna muitas vezes muito difícil realmente para as pessoas perdoar o outro. Mas se nós começarmos a avaliar que antes de aprendermos a perdoar, se nós começarmos a ser benevolentes, se nós começarmos a ser indulgentes, vai ser fácil perdoar, porque já é automático. Se eu sou benevolente, tem aquelas características todas para com o outro, não vou julgar, não vou depreciá-lo, vou tratá-lo de igual, como irmão, não vou espalhar suas dificuldades, vou tentar ajudá-lo a resolver suas dificuldades, seja de comportamento ou não. O perdão é uma coisa simples, é só eu não levar em consideração as ofensas que ele possa me fazer por ignorância dele. Então eu não tenho que perdoar, porque eu não vou me sentir ofendido. Se eu não me sentir ofendido, eu não tenho que perdoar nada. Eu não estou ofendido, mas eu preciso de ter exercitado em mim essas outras virtudes que vão fortalecer esse caminho do perdão. Porque se eu não for benevolente, não for indulgente, é claro, não vou conseguir perdoar, não, de forma alguma. O meu orgulho vai falar mais alto, o meu egoísmo. Então eu preciso realmente exercitar as virtudes anteriores. Por isso existe uma sequência mais ou menos lógica dessas virtudes, de a gente trabalhar essas virtudes em nós, porque de uma depende o bom êxito da outra. Então quando eu sou benevolente e indulgente, eu consigo perdoar com muita facilidade. A misericórdia divina sempre concede, através das reencarnações, oportunidades de repararmos o nosso passado culposo. Sempre as reencarnações estão aí para isso, para que nós possamos, a cada reencarnação, eu corrigir as desarmonias que eu criei na natureza, que eu criei em vidas passadas. Então eu vou ter sempre uma reencarnação à minha espera, para que eu possa fazer diferente. Como o Chico falou uma vez, eu não posso mudar o passado, mas eu posso fazer um novo futuro. Então as reencarnações estão aí, nos dando as oportunidades de nós fazermos um novo futuro, corrigirmos as imperfeições e resgatarmos, vamos assim dizer, as dificuldades que criamos no passado, né? Então, quando nós pedimos, Pai, no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, como perdoando os nossos devedores, a gente está assumindo um compromisso de perdoar os nossos irmãos.
Não adianta eu ficar fazendo oração, Pai Nosso, perdoa-nos as ofensas que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, eu faço mecanicamente essa oração, mas não perdoo ninguém. Como é que eu quero que o Pai me perdoe? Me faz lembrar aquela parábola do rico, do devedor, né, incompassível, que o Senhor chamou ele e falou com ele: olha, você está me devendo aqui há muito tempo essa quantia aqui, uma quantiazinha, alta quantia. Você está me devendo essa quantia e você não paga, então eu vou mandar te prender, vou prender sua família, sua mulher, seus filhos, vou vender como escravo, uma coisa assim, porque você não me paga. Aí ele pediu perdão ao Senhor e que perdoasse, porque ele estava em dificuldade, ou então desse mais tempo para ele, que ele ia pagar e tal. E o Senhor disse para ele: então vou fazer uma coisa, vou te perdoar a sua dívida, você não deve mais. Aí ele saiu alegre, não estava devendo mais aquela fortuna. Chegou lá fora, passou um amigo dele que devia a ele uma quantia irrisória. E ele pegou o amigo dele pelo pescoço e falou assim: agora eu quero que você me pague aquilo que você me deve, senão eu vou mandar você para a cadeia. Ah, pelo amor de Deus, me dá mais tempo, eu não tenho condições, eu estou passando por dificuldade. Não quero saber de conversa. Mandou prender o amigo dele. E aí as pessoas viram, foram lá no Senhor e falou para ele: aquele moço perdoou a dívida dele, ele foi lá e jogou o amigo dele na prisão por mixaria. Aí o Senhor chamou esse à presença e disse: olha, meu amigo, eu perdoei todas as suas dívidas, por que você não perdoou a dívida do seu amigo? Você agora vai ser julgado na prisão e só sairá de lá quando pagar o último centavo que me deve. E mandou ele para a prisão, mandou soltar o amigo dele. Então o que ele quis dizer com isso? E nós rezamos o Pai Nosso, pedimos que perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e nós não perdoamos ninguém. A gente está sempre combatendo as pessoas, sempre com mágoa no coração, sempre com raiva das pessoas. Perdão. Aproveitando a sua fala, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra em outra casa espírita, uma ocasião, e a palestra foi toda discorrendo sobre a oração do Pai Nosso. Sim. Cada passagem e o palestrante explicando a respeito da passagem. E justamente nessa ele falou assim: imperfeitos que somos, deveríamos dizer não o seguinte: perdoai as nossas ofensas como perdoamos quem nos tem ofendido, e sim, perdoai as nossas ofensas na medida em que nos tornarmos capazes de perdoar quem nos tem ofendido. Sim, seria o ideal. À medida que nos tornemos capazes, ou seja, a gente tem que exercitar o perdão em nós. É o que nós estamos dizendo mesmo. Porque senão não adianta ficar pedindo perdão ao Pai, né? Seria uma incoerência. Então, o perdão sincero, né, nos leva a fazer aos adversários aquilo que desejamos que fosse feito conosco. E outra coisa, o perdão é uma coisa, na prática, é um bom senso até, porque que a gente, quando guarda uma mágoa, guarda ódio no coração, vontade de vingança, a gente está trazendo para nós doenças até em cima disso, e que é uma coisa desagradável, porque quando você não perdoa, cada vez que você vê a pessoa que é o motivo da sua raiva, do seu ódio, você sofre a ofensa novamente. Então ela é repetitiva, ela é um loop, porque você vê a pessoa, você sofre, você não consegue se dar bem, ficar bem. Então você está andando na rua, a pessoa aparece ali, você tem que entrar numa loja, mudar de calçada, porque você se sente mal de passar perto dela. Então é uma coisa, é um grilhão que nos mantém atados ao sofrimento. Eu não consigo me desvencilhar do sofrimento, porque esse perdão que eu tinha que dar para a pessoa, de esquecer o problema, eu não faço isso. Então eu estou sempre com aquele problema na minha mente, e toda vez que eu vejo, que eu lembro daquela pessoa, eu sofro. Então nem é uma coisa, até falta de inteligência, né, para a gente querer sofrer assim de graça.
Por isso o perdão é importante, porque ele nos liberta, tira esse grilhão que nos prende ao sofrimento. Nós estamos libertos. Se eu te perdoo, perdoar não é falar eu te perdoo, é perdoar do fundo do coração. É a pessoa chegar perto de você, sentar e você não sentir mais nada, não sentir raiva, não sentir nada, esquece. Pois não. Aconteceu um episódio comigo essa semana, eu fiquei com raiva da minha irmã mais velha. Eu não perdoo, não. Me adianta. Eu não perdoo, não. Me falei, xinguei, tá. Quando isso foi na segunda-feira, quando foi na sexta-feira, eu fui fazer o exame do coração. Aí eles colocaram, a gente fica 24 horas com o aparelho. Eles colocaram um aparelho pequenininho, pôs na cintura, essa mãozinha ficou bem meiguinha, inchada. Quem que me socorreu? A sua irmã. Pois é. Então, ela não guardou mágoa nenhuma de você, e a senhora está guardando mágoa dela. Aí o exemplo clássico. E ainda adoeceu, né? Que foi lá medir a pressão. Por isso que é o exemplo aí. Não é? É isso aí. Mas aí, gente, eu estou chegando no final ali e vou só falar mais uma coisinha. É uma outra virtude que está fora do contexto, né, do BIP, mas que é tão importante quanto, e é talvez até mais, que é a piedade. A piedade e a misericórdia. A piedade e a misericórdia andam atreladas uma ao outro. Mas ela depende da abnegação e da caridade. Então, a piedade é aquela situação seguinte: ser piedoso é sentir a dor do outro. Por exemplo, quando eu chego, tem uma catástrofe ali, desabou um apartamento ali por causa da chuva, e eu chego e vejo aquelas pessoas ali, muitas vezes algumas soterradas, aquelas coisas destruídas, a pessoa perdeu tudo que tinha, uma enchente, desabou o barranco lá. Qual é a piedade? É o sentimento que faz o meu coração entristecer também. O meu coração sente a dor dela. E esse sentimento que eu sinto a dor dela me faz tomar atitudes de caridade. Então ela é impulsora, é a mola impulsora. A piedade nos impulsiona a fazermos qualquer tipo de caridade necessária para ajudar o nosso irmão, porque a gente se coloca no lugar dele e sente a dor junto com ele. Empatia, Então é tão importante quanto. E ela realmente, se a gente cultivar isso em nós não vamos ter dificuldade de ajudar, porque a gente vai ter essa mola impulsora que vai fazer o nosso coração se mover para poder ajudar a outra pessoa, né? E a outra, para terminar, né, que eu coloquei aqui: quando o nosso coração está aberto ao amor, as boas energias o invadem como águas cristalinas, que limpam e preenchem todo o seu íntimo. Podemos então estender as mãos e exercer a piedade, que é ouvir, que é falar, que é dar um abraço, estar lá quando a pessoa precisar, seja ela conhecida ou não, se eu puder estar presente para ajudar. Então eu me colocar no lugar dela e sentir o drama dela junto com ela e ser solidário. E isso vai impulsionar que o meu coração faça as outras virtudes necessárias, como a caridade material, como a caridade de doação, de compaixão. Todas elas vão vir juntos, impulsionadas pela piedade. A piedade é a primeira sensação quando a gente vê alguém sofrendo, que é a sensação de ajudar. Então eu vi, o irmão caiu ali,
A gente faz sem perceber. Você está andando ali, a pessoa cai, na mesma hora você vai lá e tenta ajudar, sem pensar. Então é a atitude que você faz sem sequer pensar, antes de cair um pensamento na sua cabeça. Depois que você pensou, aí você já entra em outros processos aí, já complica muitas vezes. Então, a caridade consiste em tudo isso. A caridade como entendia Jesus. E o meu tempo acabou, minha folhinha também. Eu agradeço a atenção de vocês. Desculpa aí os lapsos de memória que dá aqui, porque a idade já não está segurando muita barra, não. Agradeço, muito obrigado, agradeço a espiritualidade, irmão Mirabeço, pela oportunidade. Espero fazer novos estudos aqui aí para frente. Obrigado. Nós é que agradecemos. E aí? Já começaram a pensar um pouquinho melhor sobre a caridade moral e material? Tiveram a oportunidade realmente de fazer alguma coisa hoje? Tudo bem. Aqueles que não tiveram chance, ou melhor dizendo, que desperdiçaram a oportunidade, amanhã é um novo dia e o sol nasce para todos, não é verdade? Vamos procurar fazer o nosso dia um pouco melhor e, de preferência, aquele que caminha conosco. Meus queridos, rápidos recados. No próximo sábado, nós teremos um bazar aqui da casa, de 8h30 às 13h30. Lembrando que esses valores arrecadados com o bazar são destinados à manutenção da casa e às obras, né? Que, graças a Deus, vem acontecendo. Devagarzinho, mas estão chegando lá. Lembrando também que no dia 27/5, nós teremos o seminário Líder Musical de Memórias de um Suicida. Os ingressos estão sendo vendidos na recepção da biblioteca. Muito bom, um programa excelente. Aqueles que leram o livro vão adorar. Aqueles que não leram vão gostar também. Todas as segundas-feiras e quartas-feiras a casa ela tem o atendimento fraterno. Basta chegar na recepção até às 19h30, às 19 horas, e ao longo das reuniões serão chamados para esse atendimento. Também nós temos a orientação espiritual às quartas-feiras. Aqueles que tiverem necessidade, só deixar o nome da recepção, para que as coisas possam ser encaminhadas, né? E outra coisa, pessoal, nós estamos precisando de doações para as nossas cestas, das famílias que a casa assiste. Nós estamos precisando de arroz, açúcar, óleo, leite e fubá. Aqueles que tiverem condição de doar qualquer quantidade, será muito bem-vindo esse material. Ok? Vai trazer alegria a muitas pessoas. Bom, vamos aproximando do final agora, agradecendo primeiramente a Jesus, porque sem Ele a gente não teria conseguido contribuir aqui na nossa partida, que é pequenininho, para essa oportunidade. Assim, Jesus, bem por Rabi da Galileia, aqui nos encontramos felizes por mais essa oportunidade recebida do aprendizado, do esclarecimento, Jesus. E te rogamos, Jesus, todo o amparo necessário para aqueles que passam por provas maiores que as nossas, seja nos cárceres, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos e em tantos outros lugares, ó Jesus, onde o desespero tenta tomar conta dos corações. Toca o coração desses nossos irmãos envolvidos nesses conflitos pelo mundo, para que possam enxergar na paz o lenitivo bendito às suas dores. E por esse país que nomeaste coração do mundo e pátria do Evangelho, possa permanecer a paz, a harmonia, tocar o coração dos nossos governantes, das nossas autoridades e dos nossos políticos, para que eles possam abraçar tão valioso concurso de trabalhar pelo povo. Ilumina-nos, ó Jesus, protege-nos, ó Jesus. Se conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus irmãos, aqueles que desejarem tomar um passe, por favor, formem uma fila à direita e pedimos que mantenham silêncio. Vão com Deus e paz profunda a todos.